Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Laboratório da Imaginação. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, importante, relevante e necessário em nosso entendimento sobre o envelhecimento humano. É interessante pensarmos que o envelhecimento humano ele é demarcado por questões culturais, psicológicas, biológicas e fisiológicas. Quando eu pensei em trazer essa temática no Laboratório da Imaginação, eu dividi essa temática em 6 tópicos. E os 6 tópicos eu dei os seguintes subtítulos: tempo e velhice, dependência e velhice, corpo e velhice, velhice e atividade, velhice e inatividade, mente e velhice. Todos esses 6 tópicos, eles estão organizados com o tema Percepções de pessoas idosas sobre o envelhecimento. Como que as pessoas idosas percebem e narram o seu próprio envelhecimento, sob quais aspectos as pessoas idosas consideram a velhice. Então, para isto, nós escolhemos um artigo científico para embasar este Laboratório da Imaginação de hoje. Então, vamos lá. O que é velhice para você? Como que você considera a velhice? Como que você pensa a velhice? Quais são os fatores de limitações e quais são os fatores potenciais na velhice? O que é a velhice? Falando em termos jurídicos, a Lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, considerada como o Estatuto do Idoso, delimita o envelhecimento, delimita a velhice, considera a pessoa idosa a partir dos seus 60 anos de idade. É interessante observarmos uma publicação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que aponta que em 2060, 25,5% da população brasileira será composta por pessoas idosas, por pessoas com mais de 60 anos de idade. Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros será pessoa idosa. Já que estamos vivendo um período, uma época, poderíamos dizer, o século da longevidade, como que nós podemos, de fato, compreender, entender e nos apropriar de um entendimento real do envelhecimento? Certamente, essa compreensão, esse entendimento, ele será veiculado pelo discurso, pela narrativa das próprias pessoas idosas que falam sobre o seu processo de envelhecimento. Como se sentem envelhecendo? Você já parou para pensar nisso? Se formos falar sobre envelhecimento, é indispensável ouvirmos os próprios idosos a falar sobre o seu processo de envelhecimento. Só assim será possível compreender as peculiaridades, compreender as características inerentes e as particularidades do envelhecimento na experiência de vida de cada pessoa idosa. E assim, podermos, de fato, enquanto profissionais da saúde, enquanto pessoas que trabalham com políticas públicas, a sociedade de maneira geral, contribuir com programas, contribuir com o ajustamento de políticas sociais para que a pessoa idosa possa vivenciar sua velhice
não como um período de tristeza, de reclusão, de inatividade, de solidão, de maneira nenhuma. Elas possam, de fato, no social, experimentar a sua velhice de maneira a serem pessoas ativas, sentirem-se pertencendo ao seu ambiente social e contribuindo com a sua experiência de vida no social. Isso significa envelhecimento ativo, isso significa qualidade de vida na velhice. Então vamos pensar esta temática do envelhecimento sob a perspectiva, sob a narrativa, sob o discurso das próprias pessoas que envelhecem. Vamos lá. O artigo que nós vamos utilizar hoje para trabalharmos a percepção dos idosos sobre o seu próprio envelhecimento tem o título A Velhice na Percepção de Idosos de Diferentes Nacionalidades. É uma pesquisa interessante que entrevista idosos entre 60 a 96 anos de idade na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. É uma cidade considerada de múltiplas imigrações. Na época em que esse artigo ele foi produzido, contabilizava-se um total de 50 nacionalidades vivendo em Foz do Iguaçu. É lógico que essa imigração ela tem uma influência com a criação da hidrelétrica Itaipu e também por ser uma cidade localizada numa tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. E isso contribui para as possibilidades comerciais. Então, os pesquisadores, eles entrevistaram 33 idosos, e esses 33 idosos pertencendo a nacionalidades diferentes, são 10 brasileiros, 7 libaneses, 7 franceses, 5 paraguaios e 4 chineses. É uma representatividade significativa, porque nestas nacionalidades podemos situar um contexto inclusive continental, pensando na Europa, na Ásia e nas Américas. Foram entrevistados 18 mulheres e 15 homens. As perguntas foram diversas, mas 2 perguntas foram norteadoras para este estudo. E as perguntas são as seguintes: o senhor ou a senhora se considera velho ou velha? Por quê? O que significa velhice para o senhor ou para a senhora? Então, é uma pergunta que, de fato, procura capturar da própria pessoa idosa a sua percepção, a sua forma de compreender o envelhecimento, não apenas em si mesmo, como também entre as pessoas de seu convívio social, entre as pessoas idosas de seu convívio social. O tema, então, que nós vamos trabalhar a partir das reflexões originadas da leitura e do estudo desse artigo e de outros textos, que eu não citarei diretamente aqui no nosso vídeo, terá como tema, então, percepções de pessoas idosas sobre o envelhecimento. Vamos então ver o que esses idosos falaram sobre o que é a velhice, sobre se eles se consideravam velhos, o que significava para eles a velhice,
Vamos lá e vamos entender essas falas e certamente vocês irão se identificar com muitas dessas declarações. Vamos lá! Vamos então para as declarações das pessoas a respeito da velhice. Nesse enquadre Tempo e Velhice, eu separei 3 falas. São elas. A primeira fala é de uma mulher de 74 anos de idade. Ela diz assim: acho que a velhice está ligada à idade. Acho que é depois de 70 anos. Com a terceira idade, já percebi que estava ficando velha. A outra entrevistada que eu separei tem 96 anos de idade, sexo feminino. Ela diz assim: ser velho é ter idade. Com 50 anos já me achava velha. E agora estou com quase 100 anos. Acho que estou muito velha, sim. O outro entrevistado é um homem com 75 anos de idade. Ele diz assim: quando a gente está com idade, tem que confessar a idade que tem. Se está com idade, está velho. Esse enquadre Tempo e Velhice, eu separei essas falas para mostrar que um contingente de pessoas idosas vão entender e perceber a própria velhice a partir desse marco temporal anos, a partir do marco temporal idade. Só que isso não é uma verdade para todas as pessoas idosas. Nós iremos ver outras falas em que a idade, o marco temporal dos anos, não caracteriza a percepção de velhice. Então, para uma parcela das pessoas idosas, ser velha, ser uma pessoa idosa, está relacionada com a questão da demarcação temporal. A segunda categoria tem por título Dependência e Velhice, e as falas estão relacionadas com a dependência. A primeira declaração que eu separei é a declaração de um homem de 67 anos. Ele diz assim: no meu pensamento, velho mesmo é aquela pessoa que não pode fazer nada. Tem que depender do outro para sobreviver, para viver. A outra declaração é de uma mulher de 74 anos. Ela diz assim: uma pessoa velha é aquela que não pode mais fazer nada. Tem que viver pedindo as coisas para os outros. Mesmo que seja filho, mas você ficar só dependendo dos outros, então é velhinho. A outra entrevistada, também uma mulher de 96 anos de idade, ela diz assim: se eu tivesse saúde, ia ser melhor. A doença faz a gente se sentir mais velha. Tenho saudade de fazer o que fazia antes, mas o que passou não volta mais. Então, nessa categoria dependência e velhice, o fato da pessoa idosa ter uma diminuição considerável da sua autonomia faz com que ela, de fato, precise do auxílio de outras pessoas. É importante pensar essa questão da dependência e velhice no que diz respeito à questão da adaptação do mundo, adaptação da sociedade para acolher a velhice. Quanto mais nós construímos ambientes que sejam inclusivos para a pessoa idosa, maior autonomia a pessoa idosa vai ter. Por exemplo, quando você pensa nas pessoas com deficiência e em uma sociedade que acolhe as deficiências e cria estruturas inclusivas, essas pessoas elas têm autonomia de ir e vir, sem precisar necessariamente ficar pedindo ajuda para terceiros. Então, quando pensamos a dependência e a velhice, precisamos também criticar essa questão.
e ter um olhar crítico sobre a nossa estrutura societária, perceber se os espaços que os idosos vivem, eles contribuem, eles cooperam para a independência, para a sensação de poder fazer as coisas por si próprios, sem necessidade de ficar o tempo todo pedindo auxílio. Então é importante pensarmos dependência e velhice sob a perspectiva também social, a organização social para acolher a velhice e para se adaptar, inclusive, a esse momento da vida. Na terceira parte, vamos trazer os relatos dos idosos a respeito do seu próprio entendimento da velhice a partir desse prisma corpo e velhice. A primeira fala é de uma mulher de 75 anos de idade. Ela diz assim: o corpo envelhece mais rápido que a cabeça. Estou com essa idade, mas meu pensamento, minha ideia é normal. Não estou assim que me esqueço das coisas ou falo coisas que não sei. A segunda fala é de um homem de 74 anos de idade. Ele diz assim: a gente se acha velho, porque passado dos 60 anos, a gente já perdeu o equilíbrio. Não consegue mais erguer tanto peso. Já perdeu quase 50%. A outra fala é de uma mulher de 69 anos de idade. Ela diz assim: sou idosa, mas até esqueço, a não ser quando me olho no espelho. Essas falas, elas representam uma compreensão, uma percepção da velhice sobre o aspecto do corpo, considerando o corpo como o nosso meio de se relacionar com o mundo. Então, essas três falas, elas demonstram justamente esse tipo de compreensão. Por exemplo, a fala do homem de 74 anos, ele diz que ele sente a velhice a partir do momento em que ele não consegue mais se equilibrar e erguer tanto peso. Certamente essa fala se relaciona com o seu modo de vida e o seu modo de trabalhar. A fala desta senhora de 69 anos de idade, ela relaciona a velhice a partir do momento em que ela se olha no espelho, né? Uma percepção estética sobre o corpo. E a fala da outra senhora de 75 anos de idade, ela então relaciona a velhice com o aspecto do corpo, mas não com aquilo que ela pensa. Ou seja, para ela, o pensamento, ter uma ideia razoável e sensata, considera-se saúde, e isso não se relaciona com velhice. Ou seja, para ela, estar velha é estar com essas faculdades cognitivas e mentais comprometidas. E então ela não se sente tão velha assim. No quarto enquadre, nós vamos trazer falas que, de certa forma, aborda aí uma atitude perante a vida enquanto pessoa idosa, uma atitude ativa. Então vamos falar sobre velhice e atividade. Homem de 60 anos de idade, ele diz assim: não me considero velho em absolutamente nada, porque eu acho que eu tenho vigor, tenho vontade, tenho um projeto de vida. Quando eu era adolescente, meu pai dizia que meu tio, meu avô, tinha 80 anos, outro 60, outro 90, eu achava aquilo uma eternidade. Eu dizia: nossa, quando eu vou chegar nos 60? E cheguei sem perceber. A outra fala
é de uma mulher de 63 anos de idade. Ela diz assim: não me acho velha, pois continuo trabalhando na profissão e em outras atividades não filantrópicas. O trabalho produtivo sempre foi minha religião. A outra fala é de um homem de 70 anos. Ele diz assim: se não dá para trabalhar, esse é velhinho. O próximo enquadre é velhice e inatividade. A fala é de uma mulher de 60 anos. Ela diz assim: com a nossa idade, a gente tem mais dificuldade para trabalhar, andar. Parece que rende menos. Às vezes vou subir num banquinho, não consigo. Tem que apoiar bem a mão, porque as pernas não ajudam. A outra fala é de uma mulher também de 86 anos de idade. Ela diz assim: uma pessoa velha é que nem eu. Por tudo, a gente não presta para fazer mais nada. Eu penso assim: não ir muito mais para frente. A outra fala é de um homem de 70 anos. Ele diz assim: me acho velho porque não enxergo. Quando é de manhã, troco a roupa para assistir jornal chinês. Daí, almoço e o que posso fazer? Só deitar na cama. Essas falas, elas representam uma percepção de velhice a partir de uma atitude para com a vida menos ativa. Por isso eu nomeei como inatividade. Essas falas, elas nos indicam que ser pessoa idosa, saudável e ter uma velhice saudável precisa, exige, é importante que a pessoa idosa seja incentivada, seja apoiada e possa de fato ser integrada a grupos e a momentos em que ela possa de fato participar de encontros, de atividades, participar de movimentos em que ela se sinta não apenas inserida, mas também tendo uma participação ativa. Quando falamos sobre percepção de envelhecimento e inatividade, entendemos que os idosos eles se mostram totalmente tristes e sem intenção, sem perspectiva de continuar vivendo. Isso é bastante complicado. Então é preciso trazer para o cotidiano da pessoa idosa atividades, programações, eventos e coisas que de fato eles gostam de fazer e que eles se sintam bem fazendo. O nosso último enquadre se chama Mente e Velhice. E as falas, elas são representativas para a percepção mental sobre o processo de envelhecimento. Então vamos à primeira fala de uma mulher de 65 anos. Ela diz assim: velha é não sair de casa, não participar mais de atividades, se sentir acabada, não ter mais ânimo para sair. A outra fala é de um homem de 72 anos de idade. Ele diz assim: a idade é um estado mental, não é físico. O estado mental deixa a gente velho, mas claro que o mental e o físico estão interligados. A outra fala é de uma mulher de 63 anos de idade. Ela diz assim: velho é da tua cabeça, não é a idade que te deixa velho, é o que tu tem no crânio. Tem gente que eu não vou aqui, eu não me pinto, não são velhos de nascimento. E tem outro que, caramba, tem lá 80 anos e está cortando a sua grama, fazendo alguma coisa ou entrando na internet. Então,
é na cabeça. Muito boa essa fala. A outra fala é de uma mulher de 94 anos de idade. Ela diz assim: tenho uma irmã que me chateia, diz que eu estou ficando velha. Mas eu não acho que estou velha porque estou viva ainda, porque minha mente e meus sentidos estão normais. E se ficar velha é porque Deus quis. A outra fala é de um homem de 70 anos. Ele diz assim: a mente e o espírito não envelhecem, é o corpo que sente a idade passar. Então é muito interessante essas falas aqui, em que eu enquadrei a percepção do envelhecimento desses idosos a partir de uma perspectiva mental, considerando a mente como essa instância da nossa relação com o mundo, o eu com o mundo, o eu com o social. As pessoas que se sentem ativas, se sentem participante do seu círculo social, as pessoas que se sentem úteis, as pessoas que de fato vivenciam a velhice de uma maneira significativa, com participação social, elas têm uma percepção sobre si mesmas positiva. E é importante pensarmos então na questão da cognição, do pensamento, né, de estimularmos atividades, de praticarmos atividades que estimulam a memória, a cognição, o pensamento, para que de fato a pessoa idosa se mantenha ativa, né, ouvindo música, lendo livros, participando de atividades, de jogos, tendo a oportunidade de repente fazer cursos online, participar de universidade aberta, interagir de maneira ativa com as novas tecnologias, aprendendo, utilizando celulares novos. Eu tenho uma crítica, inclusive, algumas coisas que eu vejo no ambiente em que eu frequento e trabalho com pessoas idosas. Às vezes os filhos compram um celular novo e pegam um celular totalmente antiquado e dá para o seu pai, o seu avô. Olha, dá um celular novo para que ele aprenda a tecnologia a partir de uma tecnologia nova, né? E assim, é importante inclusive trocar de celular às vezes. Se está com um celular muito velho, troque por um mais novo, para que você possa de repente, para que você possa inclusive se forçar a aprender algo novo. Isso é estimulante para a nossa memória, para a nossa cognição, para os nossos processos mentais. É muito importante pensar nesses detalhes. Por fim, estamos chegando aos finalmente do Laboratório da Imaginação desta semana. E eu queria destacar de maneira assim bastante singela, mas como uma perspectiva de futuro, considerando que em 2060 é possível que a população brasileira ela chegue nos seus 25,5% da população caracterizada por pessoas idosas. É importante que a gente de fato repense a questão da velhice, do envelhecimento e da inatividade. Não podemos de maneira nenhuma considerar a velhice como um período de inatividade. É preciso pensar a velhice saudável como um tempo ativo e, se possível, pensar em novos projetos. De repente, depois que a pessoa atinge a idade da aposentadoria e se aposente, que ele pense em novos projetos, que ele se engaje em novos projetos. Não necessariamente projetos remunerados, pode ser inclusive projetos de voluntariado, e aí é preciso que instituições públicas e privadas
elas se abram para fazerem parcerias com a sociedade para acolher pessoas idosas em projetos em que eles possam participar de maneira ativa, trabalhando. Até uma dica também para os residenciais de idosos, e principalmente os residenciais de idosos que eu atendo, talvez no futuro, quem sabe uma parceria entre esses residenciais e empresas, para que os idosos possam ter a oportunidade, inclusive, de participar de projetos em que eles sejam úteis, de acordo com as suas especificidades e os seus interesses, as suas competências e as suas habilidades. Que tal? Imagina você morando em um residencial e de repente 4 ou 6 horas ou até menos, você ter o privilégio de trabalhar ou de participar enquanto voluntariado em alguma instituição e depois você voltar para o residencial e continuar o seu dia. Então, assim, isso é bem importante, né? Pensar em uma velhice que esteja conectada com os seus interesses, com as suas aspirações, com o seu projeto de vida e que, de fato, esteja inserida ativamente no social. Obrigado pela atenção de todos e de todas e nos encontramos no próximo Laboratório da Imaginação. Um abraço virtual e até mais.